Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório. Dentro dessa parte nós vamos dar conceitos básicos relacionados aos elementos figurados do sangue, quais são esses elementos que compõem o sangue, e também as características dos vasos sanguíneos, tanto artérias como também as veias. A partir disso, nós temos então como o nosso objetivo apresentar os elementos figurados do sangue e as estruturas anatômicas responsáveis pelo seu transporte para todas as partes do nosso corpo. Dessa forma, nós temos aí uma representação do osso fêmur, onde o nosso interesse não vai se relacionar à medula óssea amarela que está, que é a composição de gordura dentro da estrutura esquelética, no caso dos ossos longos, mas sim relacionado à medula óssea vermelha. E dessa medula óssea vermelha é onde ocorre o que nós definimos como hematopoese ou hematopoiese, que é a formação das células que compõem o sangue. O sangue ele não é composto somente por hemácias. As hemácias elas vão dar aquela coloração no momento em que todas essas estruturas estão misturadas. Entretanto, no momento em que você faz uma coleta sanguínea, coloca em um tubo de ensaio e leva esse tubo de ensaio a uma centrífuga, a partir do momento em que ocorre uma centrifugação, por um determinado tempo, determinado método, nós temos os elementos mais pesados que vão para o fundo do tubo de ensaio, no caso as hemácias, e os demais elementos mais leves ficam como sobrenadantes. Então nós temos a composição do sangue com 41% formado por hemácias, são as células vermelhas, anucleadas. Nós temos aí 4% formado por células brancas e plaquetas, e a demais e o que vai compor o resto desse sangue é a formação do plasma, que compõe aí 55% do nosso sangue. Os elementos chamados elementos figurados do sangue são esses compostos pelos leucócitos e, no caso, os eritrócitos e plaquetas. Então nós temos aí os monócitos, linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e macrófagos, que, de acordo com a estrutura do seu núcleo, de acordo com a estrutura do seu núcleo, vai ter uma determinada classificação. Para que possa ser visualizado isso, uma gota de sangue ela é levada a uma lâmina e ocorre o que a gente chama de um esfregaço, onde, a partir do momento em que faz vai corar, vai colocar um corante, ele vai marcar as estruturas que que compõem o núcleo dessas células, e assim é possível que nós possamos avaliar quantitativamente essas células. Então isso aí é importante para que nós possamos, em um momento posterior, fazer uma avaliação e uma análise de um hemograma completo, onde nesse hemograma nós temos os quantitativos de cada uma dessas células que compõem o sangue. O sistema arterial e venoso, que nós vamos estudar, nós vamos, de forma rotineira, falar também de algumas palavras-chave, entre elas o sangue, artéria, veia, mas nós vamos falar também sobre anastomose. Então, se nesse momento você não sabe, você procure o significado das palavras, plexo, hemorragia, trombo, êmbolo, diferença daquilo que é trombo, aquilo que é êmbolo. Então são palavras-chave que estão dentro desse circuito que está relacionado ao sistema circulatório. Então o sistema circulatório, quando nós falamos em sistema circulatório, nós falamos na angiologia, que é o estudo dos vasos. Então nós temos aqui duas imagens, onde essa imagem aqui abaixo, que representa aqui uma parte de uma mão, correspondem às ramificações dos vasos sanguíneos. Então, a partir do coração, que essa imagem à direita da tela é uma imagem dos vasos sanguíneos que compõem o coração,
Então, né, são os próprios vasos que fazem a circulação do sangue no próprio coração, né? Então, a partir do coração, nós temos grandes vasos sanguíneos. No caso, nós vamos ter um grande vaso sanguíneo que é a artéria aorta, e aí, a partir da artéria aorta, já começa a distribuição e ramificação até nós termos essas estruturas no nosso corpo que correspondem, né, aos capilares sanguíneos. Então nós temos toda essa distribuição para todo o nosso corpo. Então dentro disso nós temos aí, a partir do coração, né, um vaso sanguíneo principal, que é a artéria aorta, e ele já vai se ramificando já na sua saída, né? E a partir desses vasos sanguíneos nós temos aí as artérias, capilares sanguíneos, até chegar naquelas estruturas menores já retornando, né, para o coração, que são as vênulas, que vão se confluir em veias. E também temos a presença aí das estruturas que são chamadas de anastomoses. Então nessa imagem nós temos aí, olha, a nomenclatura da artéria aorta. Então aí nós temos uma série de divisões formando artérias principais, né, que relacionam-se de acordo com, né, a estrutura por onde elas estão, elas têm um nome respectivo. Temos as arteríolas, que já são maiores ramificações, até os capilares sanguíneos. Então observem que aqui na representação dos capilares sanguíneos, nós temos capilares que se encontram, né? Então você não tem um capilar individual, né? Então eles se misturam, se encontram. Esses encontros de vários caminhos são as denominações de anastomoses. A partir daí nós vamos ter, né, no momento em que você termina, né, as estruturas elas vão começando a se transformar em vênulas, né, de acordo com a sua estrutura, que nós vamos ver um pouco mais adiante, em veias, até que nós chegamos nas veias cava, né? Temos uma veia cava superior, uma veia cava inferior, né? Aqui, nessa parte inferior da imagem, é representada a velocidade do sangue, né, por milímetro por segundo, né, de acordo com onde esse sangue está localizado. Você vai ter uma maior velocidade quanto está mais próximo da estrutura da artéria aorta, e a partir do momento que está nos capilares, essa velocidade ela tem uma diminuição, depois ela retorna, né, com uma certa velocidade para a veia cava. O que é importante de lembrar, né? O que é importante de nós lembrarmos dentro do sistema circulatório? O sistema circulatório ele é um sistema fechado. Isso é importante. Ele é um sistema fechado. No momento em que ocorre um trauma, que é denominado como uma hemorragia, esse sistema ele vai tratar de ocluir, de fechar essa hemorragia, para que, né, a pressão que ocorre dentro do sistema ela não diminua. Então essa é que é a ideia do sistema circulatório. Ele é um sistema fechado. Professor, como que são encaminhados os nutrientes? Por meio, né, do plasma. Então o plasma ele tem a capacidade de ultrapassar, né, a parede, né, dos vasos sanguíneos e se distribui para os tecidos. Essa é a ideia, né, básica. No sistema circulatório nós temos o coração. O coração nós vamos estudar em um segundo momento, não nesse momento agora, mas aqui nós temos uma representação do coração, né, em uma representação 3D, onde nós temos aí a presença desses grandes vasos sanguíneos, né, na parte superior, e tem um outro que vem pela parte inferior, que vem pela porção posterior do coração, e aqui, né, uma secção do coração que nós vamos em um segundo momento entendê-la melhor, como que é essa secção, como que é dividido internamente esse coração. Nessa parte da imagem aqui do lado direito da tela de vocês, nós temos aí, né, um corte na parte, um corte transversal
da porção superior, e aqui um outro corte, né, num plano sagital, né, então nós vamos estudar isso daí em um segundo momento. Novamente aquela imagem relacionada à distribuição desses vasos sanguíneos. Aqui uma outra imagem do coração, para que vocês possam entender, né, de certa forma, que nós temos esse conjunto de vasos sanguíneos, né, que aqui ele está representado na parte superior. Mas bem aqui na parte inferior, nós temos aqui um vaso sanguíneo que vai vindo da porção inferior do nosso corpo. Então, deste lado, que é o lado direito do coração, nós temos um retorno sanguíneo, e do lado esquerdo nós temos um encaminhamento desse sangue para o corpo. Mas nós vamos ver, né, a estrutura do coração em um segundo momento. As anastomoses, ligação entre as artérias, veias, que estabelece uma comunicação entre si. Então a ideia é bem simples. No momento em que você pode ter uma avenida principal, você entra em um determinado bairro e essas ruas do bairro elas se comunicam entre si. Então isso é a representação do que é uma anastomose. Né? Elas estão presentes, né, na palma da mão, planta do pé, na base do encéfalo, que isso é um fator muito interessante e importante, próximos aos intestinos, em torno das articulações, né? E no coração também nós temos anastomoses. A estrutura do vaso sanguíneo. Basicamente a estrutura do vaso sanguíneo, se nós entendermos que esse vaso sanguíneo ele funciona como uma mangueira, né? Ou como um tubo, esse tubo não vai ter somente uma parte interna e externa. Ele vai ser formado por 3 conjuntos de tecidos. Então esses 3 conjuntos de tecidos vão formar o que se denomina de túnica. Né? Para as pessoas que, né, têm algum parente no Rio Grande do Sul, sabem que a túnica ela é um envoltório, ela é um casaco que é utilizado no inverno. Então uma túnica é aquilo que envolve. Então nós temos aí uma túnica chamada de túnica íntima, uma túnica média e uma túnica externa, também denominada de adventícia. Entre essas túnicas nós temos a presença de uma lâmina elástica interna e uma lâmina elástica externa, que vão, né, nas estruturas arteriais manter, né, aquela estrutura com uma determinada firmeza. Então a túnica íntima é o endotélio, presente em todos os vasos, né, de todos os calibres. A túnica média ela é composta por fibras musculares lisas mais fibras elásticas. Então, por exemplo, em artérias que estão mais próximas ao coração, a composição de fibras elásticas é maior, exatamente para que ela possa ter, né, uma capacidade de aguentar a pressão e fazer com que aquele sangue tenha o seu fluxo. E a túnica externa, fibras elásticas e fibras colágenas. Aqui uma imagem representando em vermelho a estrutura arterial e em azul uma estrutura venosa. Então a estrutura venosa ela já não tem, ela já é desprovida dessas lâminas, né, dessas lâminas elásticas interna e externa. Daí ela ter uma maior flacidez das suas paredes. Mas sendo que essa flacidez das paredes também é importante para que o sangue possa ter, né, seguir o seu fluxo, né, até o retorno ao coração. Aqui uma outra imagem também representando, nesse caso do lado esquerdo da tela de vocês, a representação de uma veia e do lado direito a representação de uma artéria. Lembrando bem, desculpem, que nós temos aqui na estrutura venosa a presença, né, de válvulas, né, ou válvulas, que elas fazem com que, né, o sangue ele tenha uma continuidade e um fluxo somente em um determinado sentido. Elas servem para evitar que ocorra um refluxo sanguíneo. Então isso daí é o que compõe, né, as estruturas arteriais e venosas. Aqui mais uma imagem na qual vocês podem observar, né,
a presença da lâmina externa e também da lâmina elástica interna e que elas não estão presentes nas estruturas, né, das estruturas venosas, as quais apresentam aí, né, uma válvula ou uma válvula. Então nós temos aí, aqui também nessa imagem está interessante que eles apresentam aqui, né, um corte, né, seccional transversal, onde você tem a representação da imagem da arteríola e dos capilares sanguíneos. Né, quando a gente fala até em capilar sanguíneo, você pode pensar naqueles longos, né, cabelos, as pessoas que têm os cabelos longos. Então é como se você tivesse vasos sanguíneos com aquela espessura ou espessuras menores, por onde nós temos a passagem do sangue. Então, isso daí é o que nós temos, né, como as bases do sistema circulatório. Caso você não tenha entendido, você pode encaminhar uma pergunta, pode encaminhar várias perguntas, ou também você pode retornar ao vídeo e ver quantas vezes você desejar. Aí, depois, né, desse entendimento, nós vamos passar para o segundo momento, que é o estudo, né, do coração, né, o estudo anatômico do coração. Espero que vocês tenham entendido. Caso não, retornem ao vídeo ou mandem perguntas, mandem suas dúvidas, que nós, né, na medida do possível, nós vamos já respondendo a vocês. Pessoal, até a próxima. Obrigado.